Olá, segunda série do ensino médio, tudo bem? Pessoal, como nós já havíamos falado, né, nós vamos estar trabalhando com vocês da seguinte maneira. Nós vamos estar trabalhando com vocês a questão da matemática um e matemática 2, né? Uma semana matemática 1, uma semana matemática 2. Nós vamos começar a estar trabalhando com vocês aqui agora a questão da matemática 2, né? Uma semana passada foi matemática 1, então isso significa que essa semana será matemática 2. E matemática 2, como a gente já vem trabalhando, né? Trabalhamos com vocês a questão da trigonometria, das funções trigonométricas, né? Função seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, a questão dos gráficos, das relações trigonométricas, tudo isso, a partir do terceiro bimestre até o final do ano, nós vamos estar trabalhando com vocês agora a questão da geometria espacial. Antes de trabalhar a geometria espacial, a gente tem que falar para vocês, fazer um paralelo, uma relação entre planos, o que vem a ser um plano, né? Quando um plano, o que é um plano? Plano, questões, figuras que estão no mesmo plano, planos diferentes, relações entre planos. Então, nessa primeira parte de geometria espacial, nós iremos estar trabalhando com vocês a questão dos planos, né? Dos planos. Então, vamos estar começando agora, certo? Gente, vamos definir o que vem a ser a geometria espacial. Geometria espacial é a análise do sólido no espaço. Então, primeiramente, para ser uma figura espacial, ela tem que ocupar um lugar no espaço. Se ela ocupa um lugar no espaço, ela não tem apenas duas dimensões. Se ela ocupa um lugar no espaço, significa que ela vai ter três dimensões. Então, se é uma figura que ocupa o lugar no espaço, isso significa que essa figura ela possuirá três dimensões, ok? Então nós já sabemos que na geometria espacial nós vamos estudar sólidos espaciais, isto é, sólidos que ocupam um lugar no espaço, ok? Ou seja, é a geometria dos objetos tridimensionais, como eu já falei, tridimensionais, três dimensões. Diferente da geometria plana, que são as figuras bidimensionais. Assim como esta, aquele surge à base dos conceitos primitivos, sendo ele ponto, reta, plano e espaço. Então, na geometria espacial, né, mesmo para a gente estudar a geometria espacial, a gente vai ter que voltar a falar sobre esses elementos primitivos, quais são eles? A figura espacial menor que existe, que é o ponto, a reta, o plano e o espaço, certo? Lembrando que na geometria espacial vamos estudar figuras tridimensionais. Quais são as três dimensões que existem no espaço, pessoal? Vamos voltar lá no ensino fundamental. Comprimento, altura e largura. Então, toda figura tridimensional vai ter comprimento, altura e largura, ok? Os conceitos da geometria espacial. É importante sabermos esses conceitos primitivos, né? E que eles possuem uma definição. Ainda assim, todos nós conseguimos ter uma forma intuitiva a noção básica do que é cada um desses elementos e a posição relativas entre eles, ok? Como base nas construções geométricas e nos elementos primitivos, surgiu a área e o estudo da geometria espacial, que vai desde a noção básica até o conceito de sólido geométrico, considerando o cálculo da área total e do seu volume. Lembrando que na geometria espacial trabalhamos com três dimensões, sendo ela altura, largura e comprimento, ou seja,
em outros momentos, largura, profundidade e comprimento. Então, pessoal, o que eu quis falar nesse parágrafo? Nesse parágrafo, significa que a partir do ponto, reta e plano, nós vamos conceituar, nós vamos formar figuras tridimensionais. E essas três dimensões, como a gente já falou, é o comprimento, largura e altura. Em alguns casos, pessoal, a altura vai ser chamado de profundidade, ok? Por exemplo, vamos trabalhar a questão da piscina, né? Da piscina, de uma piscina. A profundidade de uma piscina significa que é a altura, a profundidade, né? Em que se encontra a piscina. Uma das grandes diferenças, um dos cálculos que não é possível fazer na geometria plana e é possível fazer aqui na geometria espacial, é o cálculo do volume. Porque uma geometria plana, uma figura plana, um retângulo, ele não possui um lugar no espaço. Um retângulo, ele não possui um lugar no espaço. Então, o retângulo, ele não possui volume. Já, por exemplo, um cubo, né? Ele possui três dimensões. Ele possui um lugar no espaço. O cubo, ele possui um lugar no espaço. Então, ele possui um volume. Então, ele é uma figura tridimensional. Ele possui um lugar no espaço. Então, toda figura que possui um lugar no espaço, ela vai possuir um volume, que é a capacidade que essa figura tem de armazenamento, né? Por exemplo, volume de uma caixa d'água, o volume da caixa d'água, né? É quantos litros ou quantos metros cúbicos de água que cabe ali dentro, do líquido que cabe ali dentro, ok? Os conceitos iniciais de geometria espacial são são posições relativas entre pontos e planos, entre ponto e plano de novo, e entre reta e plano, e entre dois planos. Isto é, para a gente começar a falar sobre geometria espacial, que é poliedros, né? Antes a gente tem que falar sobre a posição existente posição entre reta e ponto e plano. E também a posição entre dois planos, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O ponto, ele pode pertencer a uma reta ou ele não pode pertencer a uma reta. E um ponto, ele também pode pertencer a um plano e ele também pode pertencer, ele não pode pertencer a um plano. Vamos falar sobre as posições relativas entre pontos. Primeiro, vamos falar de pontos coplanares, né? O que vem a ser pontos coplanares? Conhecendo dois ou mais pontos, eles podem ser colineares ou não, coplanares ou não. O que são pontos coplanares, gente? Pontos coplanares são pontos que pertencem ao mesmo plano. Mas, Jorge, mas o que é um plano? É uma região, como o próprio nome fala, é uma região plana. É uma região bidimensional. Vamos pegar, por exemplo, aí onde você deve estar agora assistindo essa videoaula. Vamos supor que você esteja numa sala, ou no seu quarto, ou num ambiente fechado, e esse ambiente, ele tem 4 paredes, um teto e um chão, certo? Cada parede dessa é um plano. Então, temos uma parede, outra parede, a terceira parede, a quarta parede. O teto é um plano e o chão é um plano, isto é, plano são esses espaços, né? Essas condições em que vão ficar algumas coisas. Por exemplo, nessa parede, olhem para a parede que está à sua frente. Na parede que está à sua frente, dá para você desenhar aí um cubo? Não dá, porque é um plano. Mas se você for lá e desenhar dois pontos,
significa que esses dois pontos pertencem a essa parede. Então, esses dois pontos pertencem ao mesmo plano. Então, esses dois pontos são coplanares, certo? Então, pontos coplanares são pontos que pertencem ao mesmo plano. Agora, se você desenhar 3 pontos na parede que está à sua frente, pronto, você foi lá, no desenho de verdade não, tá, gente? Só imaginando, você foi lá, desenhou 3 pontos na parede que está à sua frente. Aí você vem e desenha 3 pontos que está na parede atrás de você. Ó, esses 6 pontos, ó, desenhei 3 na parede que está à minha frente e 3 pontos na parede que está atrás de mim. Esses pontos são pontos coplanares? Não. Aqueles 3 pontos da parede que estão à minha frente são coplanares entre si e esses 3 pontos que estão na parede atrás de mim são coplanares entre si. Mas se eu for relacionar os 6 pontos, eles não são coplanares. Por que eles não são coplanares? Eles não são coplanares porque os 6 pontos não estão no mesmo plano. 3 estão no plano à frente e 3 estão no plano atrás. Então, eles não são coplanares. Entenderam? Então, pontos coplanares são pontos que pertencem ao mesmo ponto. Olhem aqui. Vamos pegar esses 3 pontos aqui, ó, ponto A, B e C. Eles são coplanares, porque eles pertencem ao mesmo plano. E esses pontos A, B e C aqui, além de ser coplanares, além deles pertencerem ao mesmo plano, eles também são colineares. Por que são colineares? Porque pertencem à mesma reta. Então, pontos coplanares são pontos que pertencem ao mesmo ponto. Pontos colineares são pontos que pertencem ao mesmo plano, e também pertencem à mesma reta. Então, pontos colineares são pontos, né, que pertencem à mesma reta. Pontos coplanares são pontos que pertencem ao mesmo ponto. Posição relativa entre duas retas. Primeiro, nós vamos falar de retas que pertencem ao mesmo ponto, ao mesmo plano, perdão. Vamos falar primeiramente de retas que pertencem ao mesmo plano. Retas paralelas são retas que têm mesmo sentido e mesma direção, ó. Elas pertencem a esse plano amarelo e elas têm o mesmo sentido e mesma direção. Isto é, essas retas, elas não possuem nenhum ponto em comum. Elas estão no mesmo plano, mas não possuem nenhum ponto em comum. Quando duas retas estão no mesmo sentido e mesma direção, elas não vão se interceptar, elas não vão se encontrar em nenhum ponto. Isso significa que elas não possuem ponto em comum. Retas concorrentes são retas que estão no mesmo plano. Lembrando que essas retas estão no mesmo plano, ok? Essas que eu estou falando até agora. São retas que estão no mesmo plano e elas não são paralelas, isto é, elas possuem o mesmo plano, e também possuem um ponto em comum. Elas possuem o mesmo plano e também possuem um ponto em comum, ok? Agora, existe também as retas coincidentes. O que são retas coincidentes? Retas coincidentes são retas que possuem todos os pontos em comum, ok? Retas coincidentes são retas que possuem todos os pontos em comum.
nós podemos falar, então, que as retas concorrentes são retas, né? São retas concorrentes, coincidentes, perdão, são retas que não têm distinção uma da outra, que são a mesma reta, ok? Então, olha, retas paralelas não possuem nenhum ponto em comum e estão no mesmo plano. Retas concorrentes possuem um ponto em comum e estão no mesmo plano. Retas coincidentes são retas que estão no mesmo plano e possuem todos os pontos iguais. Isso são retas que estão uma em cima da outra. Pronto. Agora, aquela hora vocês perceberam que eu dei uma pausa aí, é porque eu vi que eu esqueci de colocar o nome de retas que possuem planos diferentes. Então, vou colocar aqui, ó. São o que nós chamamos de retas reversas. O que são retas reversas, né, pessoal? Retas reversas são retas que não estão no mesmo plano. Ó, quando retas não pertencem ao mesmo plano, elas são conhecidas como retas reversas, né? Então, se eu tenho uma reta que está no plano A ou a outra reta está no plano B, nós podemos afirmar que essas retas são retas reversas. Olhem aqui. Tem uma reta que ela está no plano azul, a outra está no plano amarelo. Se essa reta está no plano azul e essa reta está no plano amarelo, isso significa que essas retas não estão no mesmo plano, ó. Então, se eu tenho uma reta na horizontal e uma outra na vertical, elas não estão no mesmo plano, Diógenes? Não. Não, significa que elas estão em planos opostos. Então, quer dizer que duas retas concorrentes, elas não estão no mesmo plano? Elas podem estar no mesmo plano, sim. Certo? Se formar um ângulo de 90 graus ali, perpendiculares, né? São retas perpendiculares, podem estar no mesmo plano. Mas nesse caso aqui, elas não precisam necessariamente se encontrar. Elas podem se interceptar? Podem. Mas se eu tenho uma reta num plano e a outra reta ela está em outro plano, isso significa que elas são retas reversas. Ok? Gente, existem posições relativas entre dois ou mais planos. Mas nesse caso, nós vamos falar apenas posições relativas entre dois planos. Dois planos, eles podem ser paralelos. Quando dois pontos são paralelos? Quando eles não possuem elementos em comum. Por exemplo, lembra dos pontos que eu falei que eu coloquei na parede de frente, na parede de trás, onde você está sentado? Então, isso significa que nós temos aí dois planos paralelos. Por que nós temos aí dois planos paralelos? Temos dois planos paralelos porque esses dois planos paralelos, eles não possuem, né? Eles não possuem pontos em comum. Esses planos paralelos, eles não possuem ponto em comum. Agora, quando dois planos se interceptam, isto é, quando dois planos possuem elementos em comum, né? Quando eles se cruzam, se interceptam, que é esse caso dessa figura, ó, tem um plano amarelo e tem um plano azul. O plano azul, ele cortou o plano amarelo, ele interceptou o plano amarelo. Se o plano azul ele interceptou o plano amarelo, isso significa que ele possui ponto em comum, não possui pontos em comum. Isso significa que eles possuem pontos em comum. Se eles possuem pontos em comum, significa que nós chamamos de planos secantes. Então, quanto os planos não possuem nenhum ponto em comum, significa que são planos paralelos. Quando os planos se interceptam, significa que são planos secantes. Agora, planos coincidentes são quando dois planos possuem, né,
são quando dois planos possuem todos os pontos em comum, ou seja, os dois planos são iguais, os dois planos é um plano só, ok? Os dois planos é um plano só, fechou? Posição relativa entre uma reta e um plano. Ao comparar a reta e um plano, gente, a reta ela pode ser secante ao plano, ela pode pertencer ao plano e ela pode ser paralela ao plano. Quando uma reta é secante ao plano, quando a reta ela corta o plano em apenas um único ponto. Isto é, eu tenho esse plano azul, ó, eu tenho essa reta preta. Ó, você pode ver que essa reta preta, ela cortou esse plano aqui em apenas um único ponto. Então, temos aqui uma reta secante a esse plano. Essa reta ela é secante a esse plano, isto é, ela cortou esse plano em apenas um ponto em comum, em apenas um ponto, perdão. Essa reta cortou esse plano em apenas um ponto. Então, essa reta ela é secante a esse plano azul. Reta pertencente ao plano significa que todos os pontos da reta pertencem ao plano, isto é, a reta ela é pertencente ao plano, ok? A reta ela é pertencente ao plano, isto é, todos os pontos da reta pertencem ao plano, ok? Todos os pontos da reta pertencem ao plano, ok? Agora, nós vamos falar sobre quando uma reta ela é paralela ao plano. Quando uma reta ela é paralela ao plano? Quando ela não possui nenhum ponto em comum com o plano. Então, uma reta ela é paralela ao plano quando ela não possui nenhum ponto em comum com o plano. Então, é uma figura semelhante a essa. Se o plano está na horizontal, a reta também vai ter que estar na horizontal, mas em um outro plano. Então, a reta ela é paralela a esse plano aí. Lembrando, pessoal, que plano é uma região infinita, tá? Ele não tem ponto inicial nem ponto final, ok? Lembrando que plano é uma região infinita, ok? Então, nós temos isso daí. Gente, com base nessa explicação, vocês vão lá na página 151 do livro de vocês, vão copiar e responder os exercícios 1, 3, 8 e 9, 1, 3, 8 e 9, e vão copiar e responder esses exercícios em uma folha separada. Diógenes, eu posso tirar uma xerox da página e só passar um círculo nos exercícios e responder na folha mesmo? Sim. Ou então tirar uma xerox e responder na folha separada e grampear? Sim. Só não esqueça de colocar esse cabeçalho. Tem que ter esse cabeçalho com seu nome aí. Esse cabeçalho bonitinho desse jeitinho que tá aí, ok? Pessoal, espero que tenham entendido. Tchau. Na próxima aula, começamos a falar sobre poliedros, ok? Tchauzinho, pessoal.